Oi pessoal da Célula, tudo bem? Nós estaremos agora iniciando o estudo de Célula dessa semana. Nossa vida tem propósito, ok? O serviço dos primeiros crentes. E nós vamos ler Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículo 42 e 45. Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Saudade de todos vocês, né? A gente sabe que agora nesse período nós estamos sem as células, mas nós vamos aqui estar preparando um estudo, né? Para que vocês possam ser também ricamente abençoados com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? Como é que está sendo? Como é que foi aí a semana, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês através desse estudo. Se você estiver com a Bíblia aí nesse momento, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. 2, 42 e 45. Diz assim. 42 e 45. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Amém? Então, como você encara a ideia de servir a Deus? Quais são os seus pensamentos ou dificuldades? Imagina aí agora, né? Essa questão de servir ao Senhor. O que você pensa? Quais são as dificuldades? Quais são as tribulações do dia a dia, né? Para servir ao Senhor? A Bíblia diz: importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus. E a igreja de Atos dos Apóstolos deve ser o nosso parâmetro para a dinâmica da nossa vida cristã. São muitos os textos que destacam a centralidade do serviço. Na espiritualidade dos primeiros crentes, destacamos 3 textos, e, portanto, 3 paradigmas que devem ser referenciais para nós como servos e servas do Senhor. Primeiro ponto: o serviço era pautado na vivência comunitária e não somente no assistencialismo. Não apenas as questões sociais de ajuda, mas eles tinham prazer de estar junto em comunidade, nas orações, no partir do pão, da comunhão. Eles sentiam a necessidade de cada um, ajudavam-se mutuamente, né? Diante das fraquezas, das lutas. Tá? Eles estavam sempre batendo papo, estavam sempre juntos, sorrindo juntos, chorando juntos, e junto com as dificuldades, com as alegrias, eles estavam ali, eles tinham tudo em comum. Ok? Então muitas pessoas acham que só o fato de ser uma pessoa caridosa, fazer caridade, ajudar os outros, já está servindo ao reino, mas não se integra ao corpo de Cristo, que é essencial na vida cristã, está integrado ao corpo de Cristo, que é a igreja. E não querem vivenciar tudo que a vida dentro de uma igreja traz. Este é um pensamento equivocado do serviço, ou seja, nós precisamos estar no corpo da igreja. A igreja é um corpo e nós somos os membros desse corpo. Jesus, no capítulo 15 de João, ele se apresenta alegoricamente como uma ilustração de uma videira e nós somos os ramos. Imagine que a videira, o corpo de Cristo, a igreja, e nós somos os membros desse corpo, os ramos. Se um ramo estiver fora da videira, ele é jogado fora e ele vai para o fogo, se queima, ele fica seco e ele fica sem vida. Então, nós como membros desse corpo, nós ganhamos vida quando estamos dentro em comunidade, como corpo de Cristo, ok? E nós se ajudamos mutuamente, cada um nas suas necessidades, ok? Então, o corpo, ele gera vida, né, nos membros desse corpo. Né? O membro do corpo, ele tem vida. Membro fora do corpo é um membro que pode vir a morrer, pode ficar sem vida, ok? Número 2. As necessidades eram vistas e identificadas conforme a demanda, mostrando a necessidade da organização. Em Atos capítulo 6, está aí a instituição dos primeiros diáconos, né? Capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Pedi a Elane para ler.
Amém. Atos 6:1 fala assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e a eles, orando-lhe, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então, no crescimento da igreja primitiva, houve essa organização. Foi eleito aí os primeiros diáconos, né? Estevão, um homem cheio de fé, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármeno, Nicolau. E aí os discípulos, eles ficaram com compromisso no ministério da palavra, de pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, a palavra do reino. E esses diáconos ficaram com o encargo do serviço da igreja, né? Para ajudar os apóstolos, que a igreja começou a crescer e a igreja tinha que se organizar para que o serviço do reino desse continuidade. Então, não podemos fazer as coisas que dão em nossa cabeça, né? Simplesmente porque vemos outras pessoas fazerem. Nosso serviço deve ser organizado, estratégico, temos que ter estratégia, obedecendo às demandas e reais necessidades ao nosso redor. Então temos que perceber as necessidades e trabalhar dentro dessas necessidades de uma forma bem organizada, uma forma bem distribuída, para que haja um crescimento saudável no reino de Deus, ok? Número 3, Elaine, pode comentar? Eu queria falar um pouco sobre esse tema que o tema 2, que o finalzinho fala assim: nosso serviço deve ser organizado, estratégico, obedecendo às demandas e reais necessidades ao nosso redor. Nós sabemos que a igreja é um corpo de Cristo. E como que a gente vai saber das necessidades ao nosso redor se nós não nos unirmos como igreja? A igreja é para viver em comunhão. E através da comunhão a gente vai conhecer cada irmão, cada irmã. E a partir de tudo isso, desse momento de comunhão, a gente vai conhecendo as necessidades de cada pessoa ali naquele lugar. Então, um corpo, para que ele possa se manter vivo, nós precisamos estar o quê? Unidos, estar junto um com o outro, né? E é por isso que nós estamos fazendo aqui esse momento de estudo de célula, para que nós possamos, mesmo de forma virtual, né? Mesmo de forma pela internet, né? Celular, nós possamos estar passando esse estudo para vocês. Então, aqui a gente quer estar o quê? De uma certa forma, estar junto com cada um de vocês, para que nós possamos, através desse estudo, nos unir, né? Através da palavra, porque é ela que nos sustenta a cada dia, né? Número 3, então, a liderança serva, impactava e transformava a vida de quem o serviço tocasse. Esse registro aí está lá em Atos capítulo 9, versículo 33 ao 42, que fala de uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia Dorcas. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu e, tendo lavado, depositaram no quarto alto. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas.
Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então, nossas ações são como liderança serva do Senhor. Nunca pode ser motivado pelos nossos próprios interesses, mas sim pelo amor ao próximo. Olha como que Pedro foi usado por Deus, a igreja primitiva, os milagres aconteciam. Pedro entrou ali naquele lugar e aquela serva do Senhor que tinha falecido, ela enfermou e morreu, diz aí no versículo 37, ela ficou no quarto alto. Pedro entrou ali, fazendo aquelas pessoas sair, e ali operou um grande milagre. Tem uma narrativa que fala onde Pedro passava, ao menos as pessoas viam a sombra de Pedro passar, e eles traziam os enfermos, os endemoniados, todos eram curados, eram libertos daqueles espíritos malignos. Tamanho era o poder de Deus, tá? Ali nos discípulos do Senhor, quando Pedro passava ali, vejam Paulo também, que até os lenços, onde ele não podia ir, leva meus lenços, os demônios saíam gritando às pessoas. Então a igreja nasceu debaixo do poder de Deus. Então, amados, quando há comunhão, quando há obediência, quando há compromisso com o reino de Deus, com o serviço do reino de Deus, os milagres acontecem, as curas acontecem, né? O sobrenatural acontece, Deus começa a operar maravilhas com seu poder na vida da igreja. Então, Jesus nos chama e nos molda para o serviço. De antemão, ele já preparou o caminho do serviço, pois não somente o agrada, como também é propósito dele para a nossa vida. Que nossa referência seja a igreja bíblica, a fim de crescermos dia após dia em serviço para o reino de Deus. Então nós devemos crescer sim na graça e no conhecimento do reino de Deus. Yolande? Eu quero comentar esse tópico 3, que fala assim, deixa eu buscar aqui, que fala assim: nossas ações como liderança, serva do Senhor, nunca pode ser motivada pelos nossos próprios interesses. Então, nós não podemos ser uma igreja individualista, né? Uma igreja que pensa só em você. Bom, está sendo bom para mim, está sendo bom para todos. Não. Jesus mesmo, ele falou em sua palavra que nós devemos amar Deus sobre todas as coisas, né? E amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei, ela foi resumida o quê? Pelo amor. Então, é muito importante como nós se preocupamos conosco, mas também se preocupar com o nosso próximo. Hoje, eu ouvi durante muito tempo que a salvação era individual. E hoje eu passei a entender que não é. A salvação, ela é pessoal. Nós sabemos que cada pessoa, ela vai dar conta diante de Deus. Mas a salvação, ela não é individual. A salvação, ela depende como eu vou tratar o meu próximo, né? Porque aí você vai estar cumprindo os mandamentos de Deus, né? Cumprindo o amor de Jesus. Amém. E para terminar, questões para meditar. Quais são as maiores necessidades que você identifica ao seu redor? O que você tem feito por isso? Seu olhar tem sido egocêntrico ou comunitário? Ou seja, seu olhar tem sido apenas para você, para o seu ego, ou a comunidade? As pessoas que nos rodeiam, a igreja, né? Nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, né? As pessoas que estão próximas a nós. Então, que nós venhamos meditar, né, sobre essas identificações das necessidades, as maiores necessidades ao nosso redor, como que nós temos agido diante disso, como tem sido o nosso olhar, para nós mesmos, para o nosso bem-estar, ou um olhar comunitário, né, para que pessoas possam ser abençoadas pela ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, finalizando aqui esse estudo, eu vejo que a maior necessidade que eu hoje identifico ao nosso redor é a falta de tempo. Nós sabemos hoje
né, com tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, no mundo inteiro, hoje nós estamos tendo tempo. Mas hoje que eu posso observar que as pessoas não tinham tempo um para com os outros. E isso trouxe muita dificuldade para o próximo, porque nós às vezes ficamos no corre-corre e a gente acaba deixando o mais importante de lado, que é a nossa família. Então que nós possamos repensar, né, analisar a nossa vida de Deus e que nós possamos, porque a igreja ela começa dentro da nossa própria casa. Então que nós possamos se avaliar como pessoas, né, como igreja, né, que Deus possa nos direcionar. Em nome de Jesus. Amém. Pedir para a Elaine estar orando, finalizando, e que você venha colocar a sua vida na presença do Senhor e que você possa fazer parte de ser um agente do reino de Deus. Abençoar a vida, transformar vidas, que você possa estar a serviço do reino de Deus para que você possa ser um instrumento nas mãos dele, tá? Para curar, para abençoar vidas e fazer um milagre na vida das pessoas. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento de estudo. Eu quero entregar em tuas mãos, meu Pai, a minha família, Senhor, a família de cada componente dessa célula. Que o Senhor, meu Pai, possa ir de encontro, Pai, a cada vida, a cada família, a cada necessidade, ó Deus. E que como igreja, Pai, nós possamos viver em comunhão, que nós não venhamos, ó Pai, só pensar em nós mesmos, mas que o nosso olhar também seja para com o nosso próximo, Deus, para que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos cumprir a Tua palavra, Senhor, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, Deus. Eu oro a Ti, meu Pai, e te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até o próximo estudo de célula, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.